Onde será que o Ibovespa pode chegar em 2026? Bora entender o que está acontecendo, porque a gente viu este ano 2025 ser um ano excelente para a nossa bolsa aqui no Brasil. Primeiramente, só para entender, a gente teve aqui o Ibovespa sendo uma das melhores bolsas, da top 3, né, das bolsas globais em 2025. Com o fluxo estrangeiro, guardem essa informação aqui, porque a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, é importantíssimo. O índice acumula alta em dólares de 49,48%. Lembrando que o dólar, ao longo de 2025, ele caiu bastante também, então isso ajudou com que, em dólares, a nossa bolsa se valorizasse. O Brasilzão ficou apenas atrás do IPC do México e do Colcap da Colômbia. Somos aí a top 3 melhor bolsa do mundo. Mas, como eu falei, atente-se ao fluxo estrangeiro, certo? Olha aqui. O mercado brasileiro, então, ele vive um momento de otimismo. A gente está vendo isso acontecer e recordes acima de recordes, com uma tese, né, de que os fundamentos sólidos, valuation atrativo, queda estrutural da Selic, tudo isso favoreceria para que a bolsa chegasse no final do próximo ano em 200 mil pontos. Sinceramente, eu acho que isso aqui pode ser um grande chute, porque não está falando sobre o maior driver, o que mais vai pegar aí para o próximo ano, que é a eleição. 2026 é ano de eleição, vai ser uma eleição extremamente polarizada e na sequência de tudo que a gente viu acontecendo de 2000, da última eleição, né? Mas vamos puxar um pouco antes, né? Lá de 2020 para cá, toda essa polarização que se intensificou, indo parar na justiça, indo parar nas páginas policiais e indo parar também na economia, né? Dentro do mercado econômico. Só para a gente voltar aqui, né? A gente está agora com a bolsa em 160.896, então seriam mais 40 mil, 25% aí, né, de aumento ainda na expectativa até o final do ano que vem, isso falando em reais, tá? Não estou falando em dólar, não. Quando a gente volta um pouco mais atrás, a gente vê que aqui em 2024, né, essa reportagem aqui, né, ela seria de janeiro de 2025, mas falando as perspectivas para o ano 2025. 2024 teve uma queda de 10,36%. Entramos em 2025, né? Só para lembrar aqui, fechou com 120.283. Lembrando, estamos com 160 mil agora. A perspectiva, né, para 2025, por exemplo, a XP tinha uma perspectiva de 145 mil pontos. Né? Ou seja, muito abaixo do que a gente está fechando. A gente está fechando em 160 mil, hoje é dia 29 de dezembro, ainda tem mais algumas negociações aí, mas dificilmente muda-se esse número. Então a gente viu que os analistas, né, lá em 2024 erraram feio, né? Assim, erraram para menos, né? Foi até melhor para o investidor para 2025. Agora a gente está tendo a projeção para 2026 de 200 mil. Vamos voltar aqui. Então aqui ele vem falando sobre as possíveis, por que poderia, né, ter todo esse movimento, por que eu chegaria ali em 200 mil. A gente vê, eu vou mostrar daqui a pouquinho outras casas apostando entre 185 e 200 mil, mas otimismo reforçado. Olha só, resiliência do mercado. Isso a gente sabe que sempre foi, né? Porque o brasileiro, o empresário brasileiro, o investidor brasileiro tem que ser resiliente, porque aqui é um lugar que cada vez mais a gente tem dificuldade para que as empresas continuem a crescer. O mercado ele está ignorando a ausência dos IPOs, né, das ofertas públicas iniciais. São novas empresas entrando na bolsa. Ou seja, não tem empresa achando que está interessante entrar na bolsa, ou não tem novas empresas sendo criadas e crescendo a ponto de entrar na bolsa. Isso é preocupante. Já são vários anos que a gente não tem IPO sendo criados, né? Não tem novas empresas entrando, e pelo contrário, a gente está vendo empresas saindo da bolsa. Várias já saíram e várias indicam que podem sair também. As casas de análise aqui tem essa asa aqui que é extremamente otimista, jogando 300 mil pontos. Esse parece aquela aposta de uma empresa pequena que quer, se der certo eu sou o melhor do mundo, se der errado tá tudo certo. Mas quando a gente vai para as empresas mais consolidadas, a gente vê que realmente elas se posicionam aí entre 180 mil e 200 mil, que seria um crescimento de 10 a 25% para o próximo ano. É bastante coisa. Outro ponto para a gente observar é a Selic, redução da Selic. Também o mercado está apostando que a Selic vai cair. Eu também acho que vai cair. É ano de eleição, né? A gente viu desde o início do governo aí do Nine, ele forçando que os juros caíssem.
na época era o Campos Neto, que era o culpado de todos os problemas do Brasil, mudou, colocou o cara dele e os juros não caíram de lá para cá, né? Fizeram até subir um pouquinho e agora permanece aí nos 15%. A gente sabe que com a redução dos juros, a economia como um todo tende a funcionar melhor, uma vez que fica mais barato conseguir empréstimo, então as empresas conseguem se financiar gastando menos com juros e as pessoas físicas conseguem comprar também gastando menos com juros. O carnezinho, a fatura do cartão, tudo fica mais leve aí para nós, né, meros mortais, que precisamos disso para poder girar, para poder fazer nossas compras, para poder movimentar, né, e o comércio local, as empresas, todas elas se beneficiam com isso, tá? Então seria essa expansão dos lucros. Uma coisa que a gente tem que observar, né, é que com os juros caindo, hoje em 15%, à medida que ele vai caindo, a gente vai tendo também, né, uma migração natural das pessoas que investem na renda fixa, porque hoje é muito, mas muito mais interessante você deixar o seu dinheiro parado na renda fixa recebendo juros com um risco baixíssimo, né? Risco existe, claro, principalmente para quem não está antenado, veja o caso do Banco Master, mas para quem está protegido pelo FGC, para quem sabe muito bem aonde alocar os seus recursos, minimiza bastante os riscos e ele é muito menor do que as ações, né? A gente viu vários casos ao longo desse ano de empresas que viraram praticamente pó aí, né, por conta de diversos problemas. Então, à medida que os juros caem, mais pessoas procuram a renda variável, né, com a intenção de melhorar os seus ganhos, uma vez que deixa de ser atrativo, né, diminui a atração, né, da renda fixa. Outro ponto importante, e esse aqui para mim é o que mais pega, né, a alta de 2025, lembra que eu falei, foi devido ao fluxo externo. O que aconteceu? O mundo inteiro cortou os juros. O mundo inteiro cortou os juros. E principalmente ali quando a gente olha, né, Estados Unidos e Europa, que são os maiores, né, os maiores investidores, ao cortar os juros de lá, fica mais interessante para os caras mandarem dinheiro para cá, né? Esse é o diferencial de juros. Então o cara pega a grana emprestada lá, ou grana própria que ele tem, que ele fala assim, olha, se eu colocar aqui nos Estados Unidos, vou receber 4% de juros. Se eu mandar para o Brasil, eu recebo 15%. O cálculo não é tão simples assim, porque tem inflação, tem outros custos aí, mas é basicamente esse. Então, esse dinheiro também tende a diminuir uma vez que o Banco Central diminua a taxa Selic. Então, e é um dinheiro muito volátil. Qualquer coisa que aconteça a nível global pode fazer com que esse fluxo seja interrompido. Aqui disse exatamente isso em outras palavras, né? A maturidade do mercado, ela depende da adesão doméstica. Só que a adesão doméstica depende do brasileiro ter dinheiro, depende do brasileiro estar confortável com a perspectiva das eleições, depende de muita coisa. O fator interno é muito complexo para a gente apostar, né, que o ano que vem vai ter essa alta toda aí, como as empresas estão dizendo. Então vamos tomar cuidado. Apesar do cenário parecer promissor, a eleição é um grande problema e já começa em abril, tá? Em abril a gente já vai ter definição dos candidatos, em abril a gente já vai ter cenário mais definido e ali, a partir dali a gente vai ter essa perspectiva ou não do que vai acontecer para as eleições. Os gestores de multimercados têm 98% esperam um cenário positivo para a Bolsa. Aqui a gente viu nos últimos meses aí falando muito do trade Tarcísio, né? Que era o mercado acreditando que o governo atual não iria continuar e que a entrada do Tarcísio iria melhorar bastante a situação, né, os fundamentos macroeconômicos, né, e as possibilidades de crescimento do país. Então, de novo, a gente volta para as eleições. Aqui falando de setores, eu vou até abrir uma outra aqui que eu separei, né? A gente teve, isso aqui é importantíssimo, né? Em 2025, lembrando que até 25 de novembro, então esses números mudaram um pouco, mas não muito, né? A gente vê que o setor imobiliário, as empresas do setor imobiliário foram as que melhor desempenharam em 2025, enquanto que o setor do agronegócio chegou a ficar negativo. Agronegócio sempre foi o carro-chefe do Brasil. O agronegócio sempre foi o principal ativo, né, o principal produto do Brasil, e ela acabou caindo 6%. É muito importante de ver isso aqui, porque também aquela informação dos 200 mil, né, que seria a perspectiva da Bolsa bater, né, pode ser prejudicado por conta disso daqui. O setor imobiliário ele vem se recuperando e tende a melhorar mais ainda com a taxa Selic mais baixa, tá? Então também seria um excelente setor para se pensar em investimentos para o ano que vem.
certo? O cenário global, né, ele também acaba sendo favorável, uma vez que o dólar fraco, a perspectiva de continuar o dólar fraco, isso é uma pauta do Trump, ele está enfraquecendo o dólar para deixar, né, os Estados Unidos mais competitivo na venda internacional. Ele está fazendo isso aos poucos ali, a gente está vendo isso acontecer. Também deixaria os investimentos no Brasil mais interessantes, porém bate na mesma coisa a taxa Selic. Veja que a gente tem uma grande interrogação, um grande será que vai acontecer isso mesmo? Isso acontece, isso acaba deixando, né, a gente um pouco desconfortável para se pensar no que fazer para o ano que vem. Claro, investir em ações sempre é um bom negócio, porém, para quem é mais ansioso, para quem é mais nervoso, a volatilidade, os balanços, né, que a pessoa pode ter que suportar no ano que vem, acabam sendo bastante desconfortáveis. Por isso, o ano 2026 tende a ser um ano com bastante emoção aí, uma longa viagem, uma longa trip com muita emoção, aonde quem for investir tem que tomar cuidado. Eu continuo acreditando que a bolsa sobe sim, continuo acreditando na alternância do poder, mas vai ter muitos solavancos aí. A gente continua com toda a instabilidade jurídica, a gente continua com todo o problema fiscal, a gente continua com tudo que a gente viu acontecer aí em 2025, só que dessa vez potencializado pelas eleições, né? Então, nada melhor do que você procurar informação. Me acompanha aqui porque eu vou estar trazendo agora muito mais informação para você.